Muito bom dia, Capão Bonito. Estamos recebendo aqui no jornal O Expresso, em questão extraordinária, o presidente da Ordem dos Advogados, subseção de Capão Bonito, que atende também o município de Guapiara, Ribeirão Grande, Dr. Tiago Antônio Ferreira, que vai falar hoje sobre um dos maiores escândalos imobiliários do setor imobiliário aqui de Capão Bonito. Ao meu lado, o diretor-presidente do jornal O Expresso, Marco Cittadini. Bom dia, Marco. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, Chico. Bom dia, doutor Tiago. Agradecer ao doutor Tiago que veio aqui falar para nós da operação que foi realizada semana passada, Operação Grileiros, né, da Polícia Civil e envolveu o Poder Judiciário, né? Tem muita coisa que o doutor Tiago não pode falar, porque é um processo que está em segredo de justiça, mas tem coisa que é importante, como presidente da Ordem dos Advogados, para poder esclarecer a população e também a classe aí da Ordem dos Advogados do Brasil do Capão Bonito. Bom dia, doutor. Bom dia, Chico. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos aí à disposição para esclarecer o que for de interesse do jornal e da população. Doutor, para a gente começar aí com as perguntas. Primeiramente, agradecendo o espaço à Ordem dos Advogados do Brasil e à nossa subseção, que é sempre importante a OAB participar aí dos eventos e dos atos que estão sendo discutidos pela sociedade. Ainda mais um escândalo como esse, né, doutor? A OAB, que sempre foi uma instituição muito importante na construção da história da sociedade capão-bonitense. Doutor Tiago, saiu na imprensa, né, principalmente o não posicionamento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil com relação a esse escândalo. Gostaria que o senhor explicasse por que a Ordem não teve um esclarecimento oficial, né? A questão também a questão interna da defesa também dos advogados inscritos, né, na subseção da OAB de Capão Bonito. É importantíssima essa questão, Francisco. A atuação nossa nesse evento em específico, enquanto instituição, foi o de garantir as prerrogativas do advogado envolvido no evento crime que está sendo averiguado. Sabe-se, isso é público e notório, que houve a decretação de uma prisão preventiva e que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil garante aos advogados, que é a nossa Lei 8.906 de 94, em seu artigo 7º, em um de seus incisos, que toda atuação envolvendo a profissão do advogado, obviamente atos inerentes à sua atividade profissional, devem ser acompanhados por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Em questão, poderia ser eu, o presidente, ou o presidente da nossa Comissão de Prerrogativas. No caso, a polícia me ligou diretamente e por isso a gente acompanhou. Qual é o interesse disso? O interesse é de dar transparência. É bom para todos os envolvidos, para o Ministério Público, para a Polícia Civil e para o Judiciário, porque visa-se o acompanhamento do profissional, resguardando todos os direitos que o Estatuto garante e, em especial, inclusive, a próprios clientes do advogado envolvido, que não tem nenhuma relação com os fatos que estão em discussão. Então, por exemplo, o que ocorreu é uma busca e apreensão no escritório do colega, em que ele não atua só nessa área, ele tem outros processos de outra natureza. Então, inclusive, preserva o nome de outros clientes dele que nada tem a ver com o que está sendo discutido nos autos. Sim. Explicando bem, doutor Tiago, o senhor é o seguinte: como presidente da Ordem dos Advogados, assim que ocorre uma prisão de um advogado ou alguma coisa relacionada a algum advogado, a polícia entra em contato com a OAB para que acompanhe essa ação deles, né, que é um direito do advogado, do profissional da área de direito, é isso? Exatamente. O senhor tem que acompanhar e foi o que o senhor fez. Exatamente. E por que tem esse direito? Por que houve? Inclusive, a advocacia é a única profissão que tem tópico próprio na nossa Constituição Federal pela importância dela. Sim. O artigo 183 garante que a advocacia é imprescindível à administração da justiça. E não existe, e é bom todo mundo saber também, hierarquia entre membros do Ministério Público, magistrado e advogado. Dentro do exercício da atividade profissional, ninguém é subordinado a ninguém.
E a ideia e era um anseio da própria advocacia antes mesmo da própria Constituição de 88, até para evitar abusos. Por isso que eu falo, é importantíssimo o cumprimento da lei, nesse caso do nosso estatuto, para resguardar a própria atividade profissional do delegado, do Ministério Público e do Judiciário, para evitar nulidade futura. Com O certeza. senhor acompanhou, então, a prisão aí do colega, a audiência, para dar o resguardo que é um direito do advogado, é isso? Exatamente. Previsto em estatuto. Estatuto é lei federal. E outra, você é representante legal da instituição. Exatamente, doutor? porque como a gente está falando pela instituição aqui. Esse não é o primeiro caso de advogado que o senhor acompanha, que advogados que estão sofrendo penalização, não é, né, doutor? Infelizmente não. Certo, então... Mas como gostaria de salientar, membros do Ministério Público também cometem ilícitos. Sim. No Fantástico domingo foi noticiado quase um bloco inteiro a respeito de um magistrado que estava agredindo a esposa. Então, infelizmente, eu não estou falando... Não é uma exclusividade do advogado. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Tá, doutor, a gente sabe... Infelizmente, operadores do direito estão... Pecam também, né? Exatamente. Doutor, deixa eu perguntar um negócio. Eu sei que o senhor não pode falar que muitos é segredo de justiça esse processo, né? Da questão do e inclusive eu não tenho conhecimento dele na totalidade. Eu só o que o senhor sabe da operação efetivamente? Pelo que a gente tem conhecimento é que houveram aí irregularidades na aquisição de terrenos, né? Agora, dentro do município de Capão Bonito. Exatamente. E envolveu um número grande de pessoas, e entre esse número grande de pessoas estava um colega nosso. Um colega de vocês, de profissão, uma funcionária pública também da Prefeitura de Capão Bonito, né? Isso que se tem, por enquanto, de informação, né? Esse caso, eles estão em prisão preventiva, é isso? Isso, é. O senhor podia explicar para os nossos ouvintes o que é a prisão preventiva nesse caso aí? Então, a questão da prisão preventiva é a defesa do interesse do próprio processo, né? Para que não haja alteração de provas. E é questão de ordem pública e econômica, no caso, também, que a lei prevê. Mas, obviamente, não existe sentença contra nenhum dos envolvidos, né? Ninguém ainda foi condenado. E, com certeza, e conhecendo o nosso judiciário aqui, a ampla defesa e o contraditório serão observados nesse procedimento aí. E lembrando que eles estão em boas mãos aí com os nossos colegas que estão patrocinando os interesses deles. E em caso de trânsito julgado, doutor, qual é a punição de um profissional do direito aí nessa questão com relação à OAB? Independente, Chico. Vou chamar de Chico. Todo Chico é Francisco. E estudaram junto na escola. Desde os 6 anos aí a gente estudou junto. E esse é só minha mãe que chama de Francisco. Então, a gente... Então, os processos são independentes, né? Sim. Obviamente que a sentença, por enquanto, eu não tenho certeza. Até porque não passa pelo crivo da diretoria. E isso é procedimental. Chega a representação para nós lá, o nosso administrador lá, o funcionário administrador, já encaminha para Sorocaba e lá que tramita. Então a gente mesmo não tem conhecimento de quem está sendo representado ou não. Mas vai ser feito esse processo, garantindo ampla defesa do contraditório. Isso foi uma pergunta, inclusive, que me fizeram a imprensa regional aí. A respeito se a gente já puniria imediatamente, não tem como. Isso aí é inconstitucional, inclusive. São processos distintos. Corre um no Poder Judiciário e vai ter e a OAB que tem competência para aplicar a pena. No caso profissional. Exercício profissional. Exatamente. No caso do exercício profissional, a OAB que vai, aplicar a pena. Suspensão, exclusão e multa, né? Mas nesse caso aí, claro que o Tribunal de Ética e Disciplina que vai verificar aí a penalidade que vai ser cabível ao profissional. Eu tenho uma pergunta muito importante aqui, Marco e Dr. Tiago. É com relação a esses escândalos, né? Não é o primeiro, né? Não deve ser o último, infelizmente, com relação à especulação imobiliária no município, também na região. A OAB tem ou pensa em alguma medida preventiva para evitar novos casos desses, principalmente envolvendo a classe dos advogados na nossa região? Tem como isso? Não tem. Não Inclusive, Chico, até para esclarecer, né?
o processo, vamos dizer, um processo de uso capião. O cliente vai no seu escritório, né? Eu estou falando no procedimento normal. Ele leva a documentação, planta topográfica, as provas que ele está na posse do imóvel há X tempo, que é o uso capião é a prescrição aquisitiva que garante a propriedade. E você entra com o processo. E você acredita naquilo que Claro, se você não acreditar no cliente, certo. Não tem... Você acredita naquilo que o seu cliente Não trouxe. pode mentir nem para o advogado, nem para o padre, né? Não, aí não vai resolver nada a vida do... Se o cliente mentiu, vamos lá. Se o cliente mentir para o advogado está sendo induzido a erro. A erro. Entendeu? Agora, e é isso, e você vai saber o decorrer do processo, sim, se vai aparecer alguma contestação lá na frente ou não. E o que é admirável é que o judiciário ele faz um crivo exigente. Sim. E atualmente, então, acho que posteriormente a esses casos aí, dificultou bastante. Certo. Então, expede-se ofício. O proprietário do imóvel, dificilmente ele não vai ter conhecimento, lembrando, propriedade e posse diferente, né? Sim. O proprietário que abandona o imóvel, que daí que é o posseiro que vai tentar adquirir, sim, a propriedade pela prescrição aquisitiva. Então, dificilmente o proprietário não vai ter conhecimento dessa ação hoje. Certo. Pelo menos nos procedimentos adotados aqui em Capão Bonito. Aqui em Capão Bonito, da forma como está sendo feito, o judiciário está sendo bem mais rigoroso. E zeloso. Zeloso que isso é. Zeloso nesse sentido. Mas pode ocorrer, como o senhor está falando, o senhor recebe a informação do seu cliente. Isso. Isso o senhor já tem relatos de que aconteceu, chegar e falar para o cliente, você falou uma coisa para mim que não é bem verdade. Acontece, né, Marco? No exercício da profissão aí acontece. Sempre tem uns espertos. E a gente não faz milagre, né? E a verdade é uma só, não tem... Entendi. E vai chegar na frente do juiz lá, vai ser apurado. Né? Mas essa pergunta até mesmo para avaliar, doutor, o senhor como presidente da OAB, se isso acaba prejudicando ou não as atividades lícitas nesse setor. Né? Porque existem também as atividades lícitas, né? Das pessoas que têm, de fato, o direito à posse, né? Ao processo de uso capião, né? E um escândalo como esse pode prejudicar a atividade daqueles que prezam, né, pela legalidade. Com certeza. Inclusive, sem defender o advogado que está envolvido, alguns processos a gente não pode generalizar, né? Sim. Ele pode ter clientes que de fato tinham direito em requerer. Então por isso que eu falo, vai ter que ser feita uma apuração de fatos a fatos ali, processo a processo. Uma boa peneira, né? Se ele pecou ou não, né? Tem tudo isso. Tá certo. Chico, mas é uma questão... Não, eu só acho que tá bom. O doutor quer fazer mais alguma colocação que eventualmente tenha faltado de nós perguntarmos? Não, eu só quero agradecer aí o espaço e possibilitar. Sim. Até porque eu também fui indagado do porquê de ter acompanhado as diligências lá policiais, mas é que é uma garantia do advogado e está em lei. Isso é bem claro. Vamos lá, se um advogado se envolver num atropelamento e for preso, o senhor vai ser chamado. Exatamente. Certo? Qualquer advogado que envolva com alguma questão policial, uma prisão provisória, prisão preventiva, tá lá um representante da OAB para acompanhar, é isso? Isso aí. Então, isso é bom saber. Tem muita lenha para queimar nesse processo, né? Nossa, eu acho que vai longe. Vai desenrolar, né? Esse processo está no começo ainda, né? Não tem sentença, não tem nada. Se eu não me engano, não tem nem denúncia ainda. Por isso que eu estou falando, eu não sei em que fase que está, até porque eu não estou acompanhando, né? Sim, o senhor só acompanhou. Então, daí até a audiência de custódia, sim, ele constituiu advogado. Certo. Aí ó, já. Eu aproveitar e agradecer também quase 50 participantes aqui, internautas ao vivo, e mostrar, né, o relevante papel de um jornal que tem credibilidade na sociedade. Um jornal que tem 30 anos no município de Capão Bonito e que combate fake news, né? Que combate falsas informações. Aproveitando, semana passada foi o dia da mentira, né, Tiago? Aproveitando aqui, mostrar a importância de se ter um jornal com credibilidade no município e que traz pessoas com credibilidade, né, para esclarecer informações que fica muitas vezes ao vento. Sim. O objetivo da gente é agradecer o presidente da Ordem, né, que veio aqui e colocar o jornal sempre que for necessário, doutor Tiago. O jornal está à disposição do senhor e de outros membros aí da Ordem
para que, se for necessário, vir esclarecer temas aqui que são de interesses da comunidade, né? E a gente acaba informando, porque eu sei que chegaram para mim, por que o doutor Thiago está acompanhando lá o advogado? Porque é obrigação, né? Então, doutor, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente que agradece, a OAB agradece o espaço aí. Muito obrigado a todos os E internautas. reiterando que o Expresso sempre esteve à disposição e sempre cede espaço aí aos nossos colegas para artigos, tudo. Então a gente só tem a agradecer. Muito bem. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa entrevista exclusiva aqui com o presidente da OAB de Capão Bonito, Dr. Thiago Antônio Ferreira. Uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana aí, sexta-feira santa e Páscoa. Bom domingo de Páscoa a todos e um bom domingo, final de semana aí, que todos tenhamos aí uma Páscoa abençoada. Amém.